Olá, tudo bem? Eu gostaria que você se inscrevesse no canal e deixasse o seu like. Eu sou a Wanda Alves e hoje estou para a gente estar trabalhando, né, como se apropriar do documento Currículo Referência de Minas, como, né, eu vou poder usar esse documento de maneira satisfatória. E pensando nisso, né, eu trouxe para vocês o componente curricular matemática e a gente vai falar do ensino fundamental dentro e a matemática desse ensino fundamental. Iniciando, da BNCC a sala de aula, nós tivemos o quê? Que o nosso foco hoje é aqui, né, o plano de aula, como eu vou planejar, trabalhando dentro das competências, habilidades do currículo referência. Mas para que eu possa chegar no plano de aula, eu tenho que entender como que se deu, né, como foi organizado, de que maneira foi composto, né, esses documentos até chegar aqui. Nós temos hoje a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento, né, referência, uma referência nacional para todas as escolas de todas as redes, é um documento normativo que foi consolidado em 2017. Em seguida, ele foi referência para a construção do currículo referência de Minas, que também é um documento que foi normatizado para as redes estaduais e municipais que aderiram, né, a esse currículo. Em seguida, as escolas, né, cada escola fez a revisão do seu projeto político-pedagógico, do PPP, adequando, melhorando, reelaborando esse documento com as referências internas da escola, prevendo seus objetivos próprios, como que eles se relacionam com o currículo referência e não esquecendo de constar, né, dentro desse PPP as 10 competências gerais que estão tanto colocadas no currículo referência de Minas como na Base Nacional Comum Curricular. Em seguida, nós chegamos no nosso ponto, né, que é o plano de aula do professor. Como que esse planejamento, como essas habilidades serão desenvolvidas, como realizar esse trabalho de maneira efetiva. Bom, como componente curricular, matemática se apresenta então no currículo referência de Minas Gerais. Eu trouxe a referência da matemática, mas vai servir para vocês compreenderem todos os outros componentes e todas as outras áreas de aprendizagem. Nós vamos falar então da área matemática, né? Trabalhar com as competências específicas da matemática para o ensino fundamental, relacionar esse componente curricular com as concepções que o currículo referência de Minas traz, quais as especificidades do componente curricular, as diretrizes para o ensino desse, né, componente, o componente curricular nos anos iniciais e também nos anos finais do ensino fundamental. Vamos trazer as unidades temáticas do componente matemática, mas não esquecendo que essas unidades temáticas estão em todos os outros componentes, tanto dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, falando um pouquinho sobre avaliação, as referências bibliográficas e o organizador curricular de matemática, como ele foi posto, né, como ele foi organizado dentro do currículo referente de Minas Gerais. Para iniciar, nós trouxemos os objetivos para o ensino fundamental dentro da matemática, que é letramento matemático, competências e as habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e resolução de problemas em uma variedade de contextos, né, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Essa parte está lá na BNCC 2017, na página 264, e ela traz para nós o principal, né, os objetivos essenciais para o ensino fundamental dentro da matemática, que estabelece essa conjectura, né, que estabelece essa união desse tanto do letramento matemático, que é aquele, né, relacionado ao dia a dia, ao cotidiano do aluno fora da escola, também com as competências e habilidades que estão colocadas dentro do currículo e essas, como ele vai raciocinar, vai representar, comunicar, né, e argumentar matematicamente tanto dentro quanto fora do contexto escolar. Aqui nós temos como ponto, né, como ponto essencial o raciocínio, comunicação, representação e argumentação,
e tudo, né, interligado com essa conjectura entre resolução de problemas, tanto da vida diária, cotidiana, quanto na vida escolar, investigação, que é aquela criança, né, aquele adolescente, aquele adulto que seja investigativo, o desenvolvimento de projetos, tanto na vida cotidiana quanto, né, projetos para além do dia a dia, para outras áreas, e a modelagem. Nós temos aqui também as 10 competências gerais, enumeradas de 1 a 10, o que não significa que a ordem que ela está colocada, uma seja melhor ou menos ou mais importante do que a outra, ambas, todas, né, as 10 competências são de extrema necessidade e elas estão interligadas, né, dentro da área do conhecimento e do componente matemática. Nós temos o conhecimento, o pensamento científico, crítico e criativo, o repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, temos a argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Nós vamos trazer no decorrer da apresentação alguns dessas competências que estarão inseridas, né, como exemplificação para vocês compreenderem como foram colocadas dentro do currículo. Nós temos aqui as competências específicas do componente curricular matemática, né? Quais são essas competências, quantas são elas? Então, o conceito de competências consiste na mobilização de conhecimentos, seja de conteúdos, de procedimentos ou de habilidades, sejam elas práticas, cognitivas, socioemocionais, de atitudes ou valores, para resolver questões cotidianas mais complexas ou menos complexas. Quando a gente fala em resolver questões cotidianas mais ou menos complexas, a gente pensa logo no primordial, né? O que vem de essencial dentro tanto da BNCC quanto do currículo referência, que se chama integral, né? O aluno integral, ele no seu máximo, né? Sem ser compartimentado. Quando eu falo também na questão das resoluções dos problemas diários dentro e fora da escola. Dentro do componente matemática, nós temos 9 competências específicas. E dentro dessas específicas, eu vou ler rapidamente para vocês. Tem a primeira, que é reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e das preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos. Por isso mesmo, deve ser reconhecida como uma ciência viva que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e também para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. 3. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática, como aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade, e de outras áreas do conhecimento, de maneira tal que se garanta a segurança tanto no desenvolvimento da própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, quanto no desenvolvimento da autoestima e da perseverança na busca de soluções. Temos fazer observações que há 4 sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. Assim, utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnológicas, digitais, disponíveis para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas do conhecimento, validando estratégias e resultados. A 6. Enfrentar situações e problemas em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões utilizando diferentes registros e linguagens, como os gráficos, tabelas, esquemas, além de texto, escrito na língua materna e outras línguas, para descrever algoritmos como fluxogramas e dados. Temos a desenvolver e ou discutir projetos que abordam, sobretudo, questões de urgência social, né? Com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários,
valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais sem preconceito de qualquer natureza. Na 8, interagir com seus pares de forma cooperativa, isto é, trabalhar coletivamente no planejamento, no desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e para buscar soluções de problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. Então, gente, essas competências específicas, elas contribuem para o desenvolvimento das competências gerais. Vocês puderam observar que dentro de cada uma dessas competências, havia uma ligação com uma competência geral, com uma ou mais de uma competência geral. Então, elas estão interligadas, uma contribuindo para o desenvolvimento das outras, que expressam os direitos de aprendizagem que devem ser garantidos aos estudantes ao longo da educação básica. E qual que é essa relação, então, das competências específicas do componente curricular matemático com as competências gerais da BNCC? Eu vou exemplificar aqui alguns para vocês compreenderem o que eu estou dizendo. Vamos pensar que os alunos devem, ao final da educação básica, lá no 3º ano do ensino médio, né, saber investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas. E isso, de que maneira que ela vai ser feita, né? Essa habilidade de quê? Da investigação. E começa lá na educação infantil. Quando a gente pensa na competência geral 2, que é na curiosidade intelectual, né? Aquela criança, a partir das atividades que você vai colocar, para que ela possa desenvolver nela essa curiosidade em investigar, em buscar, em tá buscando respostas, né? Isso aí a gente começa lá no infantil. Nós temos também habilidades, né, da resolução de problemas, que é a competência geral 7, que é a argumentação, como que eu vou resolver os problemas, tanto os problemas da vida cotidiana, da minha vida fora dos muros da escola, como lá dentro. Então, eu preciso de quê? Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. E a argumentação na competência 7, na competência geral, justamente é colocada dessa forma. Que argumentar não é eu contrapor alguma coisa por si. Eu preciso de ter base, ter dados, ter informações confiáveis para que eu possa exercer essa argumentação. A habilidade da oralidade, né, que é muito importante, eu acho que também extremamente essencial na nossa vida, que é a questão da comunicação. Então, ela entra aqui, a oralidade entra na habilidade competência geral 4, que é a comunicação. E essa comunicação, ela desenvolve diferentes tipos de linguagem, que pode ser verbal, corporal, artística, né? Através de diferentes linguagens e formatos. E nós temos aqui algumas competências, por exemplo, conhecimentos históricos, né, que é a habilidade, competência geral 1 do conhecimento, depois nós temos a 5, que é a cultura digital, que está muito colocada amplamente, né, colocada hoje dentro dos novos documentos, porque é uma realidade, principalmente agora nesse momento de pandemia, mais do que nunca a gente está vendo a necessidade dessa tecnologia, né, dessa cultura digital. As pessoas estão aprendendo de um dia para o outro por conta da necessidade, mas que poderia já estar desenvolvendo há mais tempo. E o trabalho e projeto de vida, né, que é as diversidades de saberes. Quando eu consigo trabalhar essa diversidade de saberes, eu vou poder futuramente, né, no final da educação básica, já ter consolidado para mim, por exemplo, o que eu pretendo ser como profissional, né, as minhas competências para me tornar um bom profissional e qual área do profissional que eu vou querer atuar. Então, isso é extremamente importante. Então, essas habilidades também são amplamente contempladas no componente curricular da matemática. E como que ela foi estruturada, né? Esse componente curricular foi estruturado dentro do currículo. Para vocês terem como comparativo, nós temos aqui o currículo básico comum, que era o antigo CBC, e temos aqui o currículo referência de Minas.
No currículo básico comum do CBC, nós tínhamos 4 eixos da matemática: números e operações, álgebras e funções. É o eixo tratamento de dados, o eixo espaço e forma e grandezas e medidas. Vejam que esses eixos, os 4, foram colocados agora em 5 unidades temáticas. Significa isso? O que era eixo se tornou unidade temática. O que aconteceu? Era 4, virou 5, por quê? Números e álgebra foi desmembrado. Então, nós temos números, álgebra, probabilidade estatística, que é o mesmo tratamento de dados do CBC, geometria, que era o espaço e forma, e grandeza e medidas, que continua a mesma coisa. Não houve grande mudança. Então, nós temos essas áreas unidades temáticas, são 5, né, que já foram apresentadas. E como que ela foi estruturada, então? Dentro lá do currículo referência vem as unidades temáticas, que eram os eixos. Em seguida, os objetos de conhecimento, que eram chamados de conteúdos. Em seguida, as habilidades, que a gente falava como objetivo. Então, a gente já viu as unidades temáticas, agora vamos ver o que é objeto do conhecimento. Os objetos de conhecimento são selecionados levando em consideração a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, a necessidade de aprofundamento e as particularidades apresentadas no estado de Minas, porque nós estamos falando de Minas Gerais, o currículo referência de Minas. Depois dessa, nós já vimos, né, essa estrutura anterior, nós chegamos na última estrutura, que é das habilidades. Como que ela foi estruturada? A estrutura das habilidades, ela veio original lá da BNCC com código, né, com alfanumérico. O que é esse alfanumérico? É justamente letras e números, letras e números. Como que ele foi colocado? Esse primeiro par de letras, que aqui está com F, indica ensino fundamental. O segundo par, que é o primeiro de números, né, indica o ano que ele está, quinto ano nesse caso. O segundo par de letras, que é esse aqui, indica o componente curricular, que nesse caso a gente está trabalhando a matemática. E o último par de números indica a posição dessa habilidade na numeração sequencial do ano de bloco de anos, que é o 0, 3. Então, ensino fundamental, quinto ano, matemática, habilidade 3, certo? Esse tipo de habilidade que ela vem apresentada dessa forma significa que ela está igualzinha ela estava na BNCC, ela não teve modificação. Porém, se eu pego uma habilidade que ela tem um X no final, significa que ela foi modificada, alterada em Minas Gerais. Então, quando ela está original, ela não tem letra, não tem nada. Quando ela não está alterada, quando ela já alterou, teve alguma modificação, o X representa modificada em Minas Gerais, por exemplo. Esse aqui é alterada porque ela vinha dessa maneira: contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como pareamento, ponto, e agrupamentos, ponto. Porém, Minas Gerais achou necessário fazer uma complementação, que ela poderia ter uma linguagem mais clara. O que aconteceu? Contar de maneira exata, aproximada, utilizando diferentes estratégias como pareamento, linguagem oral, anotação numérica e ou registros não convencionais e outros agrupamentos. Então, por isso que ela veio com o X na frente. O tipo 2, que é o tipo de habilidade desmembrada, é porque ela vinha com 2 verbos na original da BNCC, por exemplo, compor e decompor. Né? O que eles fizeram? Achou que era muito difícil a criança aprender isso de uma vez. Então, o que foi feito? Primeiro, ele vai aprender a compor os números, né, naturais de até 3 horas, com suporte, material manipular por meio de diferentes edições, que é a 404A. E em seguida, no outro dia, ele vai aprender a decompor, que é a letra B. Então, ficou objetivo, habilidade desmembrada. Com A, B e pode ter até a C. Então, essa aqui é um tipo de habilidade desmembrada em Minas Gerais. Já o tipo 3, que é aquela criada, não havia, não estava prevista, ela não está na BNCC, ela foi criada em Minas Gerais porque ela teve uma necessidade, achou-se necessário que houvesse a criação dessa habilidade. Então, ela vem apresentada com MG.
Por exemplo, relacionar a história da matemática na construção do mundo e sua importância no contexto social, habilidade criada em Minas Gerais, certo? Como é composta essa habilidade, então? A habilidade, ela por exemplo, essa aqui. Ensino fundamental, primeiro ano, matemática, habilidade 05. Ela é normal, né? Ela tá do jeitinho que ela tá na BNCC, ela vem colocada aqui. Então, comparar números naturais de até 2 ordens em situações cotidianas com e sem suporte da reta numérica. Tá coloridinho aqui por quê? O azulzinho é o verbo, indica como processo cognitivo, né? Ele vai o quê? Ele vai comparar. O complemento do verbo vem nessa outra cor, que é o objeto do conhecimento, que é aquilo que a gente já falou, o conhecimento em si, ou seja, o conteúdo. Então, como que esse conteúdo está colocado? Então, qual que é o conteúdo que a gente vai comparar? Números naturais de até 2 ordens. Percebam que é o complemento. O que, que é esse complemento do verbo, então? Nada mais é do que a forma que ele vai estar jogado, né? Vai estar jogado, não, desculpa, vai estar colocado para a formação da habilidade. E finalmente vem os modificadores, que indicam o contexto ou maior especificação da aprendizagem. Certo, então nós vamos comparar números naturais de até 2 ordens, mas de que maneira? Em situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica. Então ele vem bem. Lá dentro, né, da grade curricular, ela vem colocada dessa forma, né, com a unidade temática, né, aqui está o eixo, né, que é números, agora não é eixo, é unidade temática, certo? Essa unidade temática é considerada o eixo, então vem com números. Para vocês entenderem que houve uma progressão das habilidades de maneira muito organizada. Essa mesma habilidade está em todos os anos, porém, para cada ano houve uma progressão, houve um aprofundamento maior para que haja essa construção diária, né, do conhecimento até, né, você chegar no ensino médio. Aqui a gente fala resolver problemas envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte. Segundo ano. Já no terceiro ano que você já tem esse conhecimento, o que é dobro, o que é metade, o que é triplo, o que você vai fazer? Você vai associar já o quociente de uma divisão com o resto, zero de um número natural, por 2, 3, 4, 5 e 10. Não é praticamente a mesma coisa, só que agora que vem com essas ideias de metade, terça e quarta, e quinta e décima parte, ela vem colocada já dentro da divisão. Então, ela é feita de maneira gradativa, progressiva. No quarto ano, a gente já vai, não é mais só a divisão, já entra as frações unitárias, né, usuais, que é um meio, um terço, um quarto e assim por diante. No quinto ano, ele já começa a associar esse resultado da divisão à ideia da parte de um todo. Ele começa a utilizar essas frações de maneira mais aprofundadas. E no sexto ano, ele já vai chegar lá nas frações equivalentes. Percebam que é uma maneira, é uma progressão de maneira gradativa que ele vai chegando. Uma mesma habilidade, ela é trabalhada todos os anos, porém, ano a ano, ela vai havendo uma progressão, uma complexidade maior. É a relação, né, do componente curricular matemático com a realidade. Qual que é essa relação, então, com a realidade? Letramento matemático, nós somos matemática o tempo todo, a partir do momento que a gente nasce, a gente é um número. E não é o número em si, né? É o que vem por trás desse número. Então, a matemática está relacionada entre si com os outros componentes curriculares, ela atribui significado ao conhecimento escolar, incentiva, né, o raciocínio, a capacidade de aprendizagem, ela está envolta em todos os outros componentes. Os conhecimentos matemáticos devem estar utilizados no cotidiano do estudante, a matemática em uso da resolução de situações complexas, ela está, por exemplo, associada lá na geografia com gráficos, tabelas, né, reconhecimento, leituras desses gráficos e tabelas e outras coisas. O que é que se espera, então, em cada etapa do ensino fundamental? Nos anos iniciais, a matemática, a gente espera que esse trabalho seja, né, articulado com as experiências da educação infantil, com a valorização dessas situações lúdicas de aprendizagem, sempre a gente utilizando nesses anos iniciais a questão do material concreto, né, da ludicidade na aprendizagem, porque ele veio dessa forma da educação infantil e agora você
vai aprofundar, mas não pode esquecer que ele ainda é muito criança. E a sistematização, ampliação de conhecimentos para dar continuidade nas aprendizagens. Então, eu vou trabalhar progressivamente, mas porém não posso esquecer do material. Já nos anos finais, que ele já passou por todo esse processo, então o foco mesmo é na aprendizagem. Precisa haver essa ampliação de conhecimentos, desafios de maior complexidade, dar outro significado para essas aprendizagens dos anos iniciais e também fortalecer, né, a autonomia dos estudantes para a resolução de problemas. E a escola também já pode e deve contribuir para o projeto de vida dos estudantes, ou seja, que ele deva estabelecer, né, articular não só com os seus anseios, com suas, né, seus sonhos em relação ao futuro, mas também com a continuidade dos estudos. Então, a matemática, ela tem muita vez, você vai fazer um Enem, você vai entrar numa faculdade, vai ingressar, né, num curso superior, e em relação à sua profissão, ao seu futuro. E a avaliação, né, como instrumento diário, a matemática mais do que nunca ela está presente nas avaliações, na maneira de diagnosticar, de investigar, né, para colocar em prática o planejamento do professor. Vai fornecer também elementos para essa reflexão contínua sobre a prática, né, feito por meio de diferentes instrumentos, diferentes linguagens, que vai garantir esse processo de aprendizagem do estudante. Observar também os avanços e a qualidade da aprendizagem, identificar e definir prioridades aos aspectos das ações educativas, né, educacionais que precisarão ser retomadas e avaliar constantemente se o estudante consolidou as habilidades. Então, essa parte da avaliação como instrumento diário é extremamente importante para que o professor ele possa fazer uma autoavaliação de si ao estar avaliando o aluno, o estudante, porque a partir da avaliação, seja diagnóstica ou investigativa ou qualquer outro tipo de avaliação, ele tem de pegar o resultado, né, ter esse resultado como um suporte para a reflexão, mudança ou melhoria ou retomada dentro do seu planejamento. E já o desenvolvimento, o estudante ele tem, né, essa avaliação tem de vir para desenvolver as habilidades que ainda não foram desenvolvidas, permitir, né, a consciência dele de suas conquistas, as dificuldades que ele tem, possibilitando também a reorganização do seu aprendizado, que ele tem de ter um feedback, né, desse resultado, e a partir disso tomar atitudes, participar, por exemplo, do processo de avaliação formativa, ser apoiado também pelo professor no processo de formação de capacidade, né, de julgamento autônomo, consciente, tem de vir a partir de critérios bem claros, compartilhados, de princípios de honestidade intelectual e de espírito crítico. Então, finalizando, nós somos recursos uns para os outros, né? Que eu trouxe uma imagem com igualdade e equidade, que eu acho que é extremamente importante, para a gente falar que ser igual não é o necessário, a gente tem que ter equidade, é dar possibilidade, né, para os desiguais se tornarem iguais. E vamos ficando por aqui hoje. Esse material ele está colocado dentro, né, com referência da webconferência Matemática com Currículo Referência de Minas Gerais, que pode estar disponível para todos. Um abraço e até mais.